Olá, olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Special Marketing Live Show. Hoje é o episódio 64. Julgo que daqui para arranjar um convidado daqui a 5 episódios vai ser difícil. Ao contrário. Isso. Sejam muito bem-vindos, espero que estejam a ter um bom início de semana. E hoje, tal como o título diz, temos aqui o Tito de Moraes, um amigo de já há alguns tempos, que nos vai falar do seu projeto Miúdos Seguros na Net, que é certamente uma das maiores preocupações dos pais, dos encarregados de educações. Está a ver o que tem de valor direto? São estas coisas. Dos encarregados de educação, que é esta porta aberta para o mundo que é a internet, e que por vezes pode ser extremamente interessante, mas por outros lados também nos pode trazer aqui alguns problemas ou desafios. O Tito é um especialista na matéria, por isso, como eu já várias vezes falei, este espaço, além de falar de marketing, também visa sobretudo... Olá, Mónica, muito bem-vinda. Uma das questões que eu gosto de Bem-vinda, Mónica. De fazer uma ressalva, fazer o meu disclaimer, chamemos-lhe assim, é que além de marketing, este espaço também se quer um espaço de informação e formação de temas pertinentes para a minha comunidade. Eu quero acreditar que esta questão de sensibilizar as pessoas, de perceber como fazer, como educar os miúdos, e não só para estas questões da net de segurança e afins, julgo eu, ainda por cima estando eu muitas vezes, quase sempre a falar de questões ligadas ao digital e à internet, parece-me de extrema pertinência fazer este direto, ok? Já agora, quem for entrando pode dar um olá, como já fez a Mónica, boa noite, pode também dizer de onde é que está a falar, pode também, e quero acreditar que vocês quase de certeza conhecem alguém que pode ter interesse neste direto. Por favor, identifiquem nos comentários, enviem o link por mensagem, por e-mail, por WhatsApp, por postal se calhar já não vai dar, mas partilhem com os vossos amigos, ok? Também podem partilhar diretamente o direto, passa a redundância, no vosso perfil. Oh, da Madeira, essa bela ilha, que saudades que eu já tenho da Madeira, de comer o bom bocado. Eu ia dizer, Marco, que tenho ideia que a Mónica Velosa fez uma sessão via Skype com alunos dela na Madeira aqui há uns anos atrás já. Mas ela depois poderá ou não confirmar. Ok. Muito bem, Museu Etnográfico de Madeira. Mónica, parece que vamos ter que falar de seguida, que por causa dos meus projetos da cultura popular aqui da minha zona, se calhar vamos falar um bocadinho depois no final, Mónica. Bem-vinda. Pronto, quem estiver então por aí, por favor, Escola do Campanário, ok. Então, quem estiver, por favor, vá comentando. Outra coisa que eu sugiro, e às vezes custa um bocadinho, quem está do outro lado é um pouco tímido, aproveitem a oportunidade que tenha aqui o Tito connosco. Eu quero acreditar que vocês, eventualmente, podem ter aqui algumas dúvidas, algumas questões que o Tito pode esclarecer. Aproveitem a oportunidade. Eventualmente, quem depois estiver a assistir à gravação, pode, de todas as maneiras, identificar o Tito, colocar a questão ou dúvida ao Tito através de um comentário, identifica o Tito para o fazer, e o Tito quer acreditar que o mais breve possível irá responder à questão, ok? Então agradeço imenso que estejam por aí. Aviso desde já, na próxima quinta-feira vou ter aqui outro convidado especialíssimo do outro lado do Atlântico, vamos até, julgo eu, Los Angeles, e vamos ter aqui o Neil Sheffer, não sei se calhar já ouviste falar, Tito? Não, Neil Sheffer não. Pronto, é um senhor, pronto, ele é mais da área do marketing, e vamos falar de influencer marketing, que é algo que julgo que ainda podemos explorar melhor, e ele é um grande especialista, é daqueles que tem livros no Amazon e aparece naquelas conferências bigalhaças. No outro dia perguntaram, como é que o conseguiste? Eu, olha, pedi-lhe. Mas é isso mesmo, não é? Às vezes basta mesmo pedir. É verdade, é um bocadinho por aí. Ok, pronto, vamos então avançar para a conversa, vamos então falar dos miúdos seguros na net, ok? Tito, antes de mais, agradeço-te imenso teres aceito o meu convite.
Eu ando sempre à procura de temas e de convidados para as minhas conversas, e no outro dia, não sei como, o teu nome já me tinha vindo, mas eu assim, caramba, o Tito ainda não foi meu convidado e tem que ser, porque tu falas de uma maneira com grande propriedade naquilo que falas, e que é efetivamente algo muito interessante e muito importante nós educarmos e informarmos as pessoas para isso. E pronto, agradeço-te imenso. Eu é que te agradeço o convite, não é? De nada, é um gosto. E pronto, se calhar eu vou-te pedir, por favor, que fales um pouquinho sobre ti, que te dês a conhecer à minha comunidade, e depois avançamos para a nossa conversa sobre os miúdos seguros na net. Pode ser? Pode. Para dar a conhecer um bocado sobre mim, as pessoas às vezes têm a ideia que a minha formação é em informática, julgam que eu sou um engenheiro informático ou algo assim, e longe disso, a minha formação é em Belas Artes, e eu trabalhei durante 12 anos como designer gráfico, até o dia em que o meu filho, na altura, meu enteado, na altura, com 15 anos, me mostrou o que era a internet. Eu, no espaço de 2 anos, deixei de fazer design gráfico para papel para passar a fazer web design. E depois de fazer isto, estamos a falar de 95, 96, 97, 98. Em 97 e 98 já estava com um grupo de pessoas que queriam fazer a mesma coisa que eu, queriam fazer desenvolvimento web e conteúdos para a internet. E fui trabalhar fomos abordados por um operador de serviços internet, na altura, que era a Esotérica, para criarmos uma empresa de desenvolvimento web. E essa empresa existiu durante mais ou menos um ano, porque entretanto a Esotérica foi comprada por uma multinacional norte-americana que não queria fazer desenvolvimento web e que me convidou para integrar o departamento de marketing dessa empresa. E eu fiquei com a parte da comunicação. Tinha que comunicar ao mercado e aos clientes os nossos serviços, e um dos serviços que foram lançados na altura foram serviços na área da segurança informática. E é por aí que nasce, digamos, o meu interesse pelo tema. E 3 anos depois, isto depois já em 2003, quando deixei a empresa, eu na altura escrevia uma crónica uma vez por mês para um suplemento de tecnologias de informação que era publicado com o jornal A Capital. E quando deixei a empresa, o jornalista, o João Oliveira, que era o editor, disse, não me deixe pendurado, quer dizer, continuo a escrever. E então eu propus-lhe passar a escrever sobre a segurança online de crianças e jovens. E ele disse, olha, excelente, que não há ninguém a escrever sobre esse tema, então até te desafio, em vez de escreveres um artigo por mês, escreve um artigo por semana. E é um pouco assim que nasce o projeto Miúdos Seguros na Net. Ao fim de um ano eu tinha 52 artigos, coloquei-os num site, associei-lhe uma newsletter e a partir dessa altura comecei a ser solicitado para ir às escolas, para falar com alunos, com professores, com pais, com encarregados de educação sobre esta temática. Voltando um bocadinho atrás, sou casado, tenho 3 filhos, os meus filhos já... O mais novo tem 21 anos, são todos rapazes, um com 21, outro com 27 e outro com 38. E nasci nos Estados Unidos, mas saí dos Estados Unidos com 2 meses de idade. Os meus pais viveram lá 2 anos, o meu pai estava a estudar em Harvard. Depois o meu pai foi trabalhar para a Organização Mundial de Saúde e o primeiro posto dele foi colocado em Bagdade, no Iraque, um sítio que na altura era simpático, mas hoje não é assim muito recomendável. Vivi lá até aos 3 anos de idade. Os meus pais divorciaram-se nessa altura e eu fui viver com a minha mãe. Nós, os irmãos, fomos viver com a minha mãe para Moçambique, porque a minha avó e os meus avós viviam lá. E quando se dá o 25 de Abril de 74, vimos viver para Portugal. Isto é assim, in a nutshell, quem eu sou. Muito bem. Pronto, já deste aí umas pinceladas de como começou este projeto. No entanto, eu gostava de te
continuasses, de certa forma, a contar a história do Miúdos Seguros na net, mas também a falar um pouco do processo, porque eu estou a ver que nessa tua abordagem, nessa tua aventura, chamemos-lhe assim, tu tiveste que ir beber informação a muitos lugares, porque eu estou a pensar que, por exemplo, tens que saber coisas de tecnologia, mas tens igualmente que saber coisas se calhar de pedagogia, de psicologia, um pouquinho eventualmente sobre leis, e quero acreditar que este processo também deve ser uma história interessante de contar. Sem dúvida. Eu, às vezes, em tom de brincadeira, mas que não é bem brincadeira, é mesmo a sério, há uma frase do professor Pinto da Costa, o irmão do presidente do Futebol Clube do Porto, exato, que diz que especialista é aquele que sabe muito de nada. De facto, a sociedade do mundo ocidental, não é, valoriza muito a especialização e em que as pessoas sabem muito, digamos, de um tópico cada vez mais apertado, mas sabem muito em profundidade, não é? Mas isso muitas vezes tira-lhe a abrangência, não é? Exatamente. E este tema é de facto um tema multidisciplinar, como tu estavas a dizer. Portanto, eu tenho que manter-me e tenho contactos e relações com pessoas na área do direito, pessoas na área da educação, pessoas na área da psicologia para perceber os comportamentos das crianças e dos jovens e muitas vezes também dos adultos e técnicos. Bem, que eu ao fim e ao cabo acabo por puxar para mim, pois sou curioso, tenho interesse também em aprender, não é? E isso faz-me também com que eu esteja permanentemente atento às tendências, não só na área da tecnologia, mas também aos desenvolvimentos que estão a haver em termos legislativos, quer na União Europeia, quer em Portugal, e para isso o contacto e a relação com outras organizações que fazem trabalho semelhante é muito importante, não é? Ainda agora, por exemplo, as pessoas o ano passado, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, as pessoas às vezes não têm conhecimento disso, mas neste momento em Portugal, uma criança de 13 anos, por lei, não pode abrir uma conta numa rede social sem o consentimento dos seus pais. Porquê? Porque o Regulamento Geral de Proteção de Dados, aprovado o ano passado e que entrou em vigor este ano, não o ano passado, mas este ano, em maio de 2018, estipula que a idade do consentimento são os 16 anos. E como Portugal ainda tem um grupo de trabalho no Parlamento a discutir o Regulamento Geral de Proteção de Dados e não tomou nenhuma decisão a esse nível, o que vale é o Regulamento Geral de Proteção de Dados em termos europeus, não é? E atualmente está em discussão também um regulamento na área da privacidade que também tem algumas implicações graves, sobretudo na área do combate à pornografia de menores, ao materiais de abuso sexual de crianças e jovens na internet, porque, de acordo com a redação desse regulamento, neste momento ainda não é definitivo, não se podem monitorizar comunicações sem o consentimento do próprio. Ora, no caso de um pedófilo, ele nunca vai consentir que as suas comunicações sejam monitorizadas, não é? Portanto, essas são uma destas implicações. Olha, Tito, eu se calhar agora, entretanto, propunha-te aqui um desafio. Uma das funcionalidades que esta ferramenta que eu uso disponibilizou há relativamente pouco tempo é a possibilidade de nós criarmos inquéritos. O que é que vamos fazer? Durante este direto, ok? Isto está a ser feito em tempo real. Vamos colocar, se calhar, a pergunta que eu te colocava era: quais são os maiores desafios em termos disto da segurança na internet? E eu ia-te pedir 4 opções. Faz sentido?
Sim, 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 sim. Ok, então vamos lá. Espera só um bocadinho que eu vou começar aqui. Qual o maior desafio na segurança? Não, se calhar segurança. Agora, quem for entrando, por favor, pode deixar um olá. Exato. E se não quiserem falar, se não tiverem nada para dizer, podem sempre deixarem uns coraçõezinhos e uns gostos para nós ficarmos mais satisfeitos. Porque senão o Tito disse assim: Marco, as pessoas afinal não gostaram lá muito do que eu disse. Ok, então vamos lá, Tito. Primeira opção. Vamos. Olha, a primeira opção poderá ser o tempo excessivo de utilização das tecnologias. É uma preocupação grande que, desde o início do projeto Miúdos Seguros na Net, em 2003, já os estudos apontavam como sendo uma grande preocupação dos pais. E agora a segunda? A segunda opção tem a ver com a possibilidade de aliciamento sexual através da internet. Olá, Luís, bem-vindo. A terceira? A terceira tem a ver com a possibilidade de serem vítimas de agressão verbal, emocional ou outro, cyberbullying, digamos. Não. Eu estou a dizer isto sem nenhuma ordem, digamos, de preferência, não é? As pessoas é que vão dizer quais são... Ok, exatamente. Qual destas 4 opções é a maior preocupação. Uhum. E a quarta tem a ver com a disponibilização excessiva de dados pessoais. Ok. Vamos lá, então. Podemos dar uma outra opção. Que as Já só dá 4, Tito. Não, eu ia dizer que se tem a opção das pessoas dizerem qual é. Não, mas pronto, podem deixar nos comentários o que quiserem, ok? Além de porem agora muitos gostos, por favor, e corações, para nós ficarmos satisfeitos, podem e devem votar. O íconezinho deve estar alguns por aqui, julgo eu. Clicam aí, tem uma bolinha com uma espécie de um gráfico, clicam aí, tem as 4 possibilidades e votam. Eu vou mostrar como é que está a votação para já. Ainda ninguém votou, ok? Qual o maior desafio para a segurança da internet? O tempo excessivo de utilização de tecnologias, aliciamento sexual, vítimas de cyberbullying. Já temos 2 votos e a disponibilização excessiva de dados pessoais, ok? Vão votando para nós irmos acompanhando aqui as sondagens à boca da urna. Ok? Tito, pronto, vamos então seguir. Continuando. Pronto, e se calhar podemos falar precisamente nestas 4 ameaças, que te parece, já que puxámos pelo assunto. Perfeitamente. Eu ia referir um pouco, as pessoas às vezes têm a noção que sempre que surge, digamos, uma aplicação nova ou uma plataforma nova ou algo assim, que surgem novos riscos. E eu acho que normalmente os riscos mantêm-se. Eu quase desde o início do projeto Miúdos Seguros na Net que falo nos 5 Cs, que são as 5 grandes categorias de riscos a que as crianças, os jovens, mas também os adultos podem estar expostos. E são 5 Cs porque têm a ver com os conteúdos, com os contactos, com o comércio, com os comportamentos e com o copyright ou os direitos de autor. Estas são, digamos, as 5 grandes categorias de risco. Depois, dentro de cada uma destas categorias, podemos encontrar diversas subcategorias que eu detalho normalmente. Tem um curso na Udemy onde detalho cada uma destas subcategorias. Mas, por exemplo, ao nível dos conteúdos,
nós podemos ter... Tipo, se não te importas, olha, eu vou fazer o seguinte, enquanto tu estás aí a falar, eu vou procurar no Udemy o teu curso e vou colocá-lo aqui, ok? Ok, tudo bem. Ok. Ao nível dos conteúdos, por exemplo, já agora esse curso chama-se Iniciação à Segurança de Crianças e Jovens na Internet. Ao nível dos conteúdos, temos os conteúdos impróprios, temos os conteúdos ilegais, temos os conteúdos falsos ou enganadores, temos os conteúdos pessoais que se enquadram num dos receios que eu referi, da revelação excessiva de dados pessoais, e temos os conteúdos indesejáveis, são o spyware e os vírus que nós não queremos ter nos nossos computadores. Portanto, cada categoria de riscos tem uma série de subcategorias. Por exemplo, o cyberbullying enquadra-se na área dos comportamentos e a utilização excessiva, a dependência, também se enquadra na área dos comportamentos. Quando falamos, por exemplo, do copyright, estamos a falar dos riscos associados à pirataria de conteúdos e riscos também associados ao plágio escolar, não é? Portanto, estas são as 5 grandes categorias. E depois, normalmente, invariavelmente, os pais acham que a segurança das crianças, dos seus filhos na internet é uma questão tecnológica. E então querem saber qual é, digamos, o remédio milagroso, não é? O software milagroso que podem tomar, ou neste caso instalar, não é? Para os filhos ficarem protegidos. E na realidade não há softwares milagrosos, não é? Isso implica que os pais sejam pais online também, e a família também tem que ser família online, não se limitar a ser apenas família offline. A respeito disso, Tito, não sei se me permite te interrompa, porque claro, sim. É uma conversa. Temos aqui um paradoxo, que é essa questão da preocupação com os pais e não sei o quê, mas é uma coisa que vejo, eu acho que infelizmente cada vez se vê mais, que é o educador, chamemos-lhe assim, hoje em dia, das crianças, é um telemóvel. O pai, o habitual é ver o pai, para não ter que aturar os filhos, passa-lhe o telemóvel para a mão, e nós vemos isso em vários locais públicos por onde nós passamos, ou estamos, e uma das coisas que se vê com uma frequência cada vez maior é que crianças com 5, 6 e por aí, ou até menos, a maneira de eles não chatearem os pais, de certa forma, é estarem a brincar com o telemóvel. Essa é muito comum e tem, digamos, os seus efeitos nocivos, não é? Eu recordo-me quando o meu filho mais novo era pequenino, e olha, quando um dia eu estava a escrever um artigo para enviar ao João Oliveira, ao editor do Infonet, esse tal suplemento de tecnologias de informação, e ele pequenito, o Afonso, meu filho Afonso, teria 6 anos na altura, perguntou-me, veio ter comigo e disse, eu já trabalhava na altura a partir de casa, e diz-me assim, oh pai, estás muito ocupado? Estou, filho, estou aqui a acabar este artigo, tenho que mandar isto hoje e tal, portanto estou mesmo muito ocupado. Bem. E por acaso acendeu-se uma luzinha e eu resolvi perguntar, só Afonso, espera aí, mas porquê é que estás a perguntar se eu estou muito ocupado? É que se não estivesses ocupado davas-me uns miminhos. Isso é pá, Afonso, vais ter logo a tampa do portátil e só filho, não há nada mais importante do que de eu te dar miminhos a ti e tu dar-me miminhos a mim. Tu desculpa, é porque às vezes o pai está muito distraído com coisas que parece que são assim muito importantes, mas não há nada mais importante do que isso. E o que acontece é que, de facto, os filhos, eles
fazem-nos este tipo de solicitações, mas nós estamos ocupados com coisas muito importantes e não ouvimos, digamos, entra-nos a 100 por um ouvido e sai pelo outro a 200. E eles chegam a um ponto em que deixam de perguntar. E quando deixam de perguntar, caem neste género de situação. É muito mais prático, não é? Para eu estar a tratar da coisa muito importante, dar um smartphone, um tablet para a mão, não é? Isso acontece particularmente, por exemplo, quando em restaurantes os pais, para terem os miúdos sossegados, não é? Põem-lhes um iPad ou um tablet ou até o smartphone a dar uns vídeos no YouTube para a criança estar sossegada. Não têm a noção de duas coisas. Um é que estão a criar um hábito, ou seja, o miúdo vai começar a perceber desde muito pequenino que quando está à mesa é a altura de estar a ver o tablet ou o smartphone. E invertemos aquilo. Quando se está à mesa é a altura da família poder conversar. E quando os pais quiserem conversar com os filhos, eles já levam 5 ou 6 anos de prática, ou mais, não é? Com essa prática invertida de estarem focados no tablet ou isso. E vai ser muito difícil alterar isso. E os pais estão-se a tirar a si próprios a possibilidade de criarem laços com os filhos em termos de relacionamento que vão ser impossíveis de reconstruir. Ou não, se não forem impossíveis, vão ser muito difíceis de reconstruir. E a maior parte dos pais não tem a noção disso. Dito isto, estou aqui assim a pregar, porque os meus filhos cresceram, parte deles nos anos 80 e 90, e eu também tinha cassetes de 3 horas de VHS com desenhos animados, não é? E também cometi esse erro de meter a cassete para os meninos estarem calados, e às vezes a cassete chegava ao fim e eles diziam, pai, rebobina para eu ver outra vez. Portanto, eu também cometi os meus erros, não é? Mas falo neles para ver se de alguma forma também consigo sensibilizar os outros pais a não cometerem esses erros, não é? A hora da refeição, onde muitas vezes se usam o smartphone e o tablet, é essencial para o diálogo familiar. Conseguimos descobrir coisas sobre o dia-a-dia dos nossos filhos que de outra forma dificilmente conseguiríamos. Tito, temos aqui uma pergunta, passou à frente. Eu peço desculpa à Mónica, tenho aqui uma pergunta, vou colocá-la no ecrã, que tem a ver com aquela questão que falámos há pouco da idade, e vemos professores a criarem e-mails no primeiro ciclo. Será que podem ou não? Não o fiz no 5º ano. Uhum. É assim, a criar e-mails para os seus alunos. Se tiverem consentimento dos pais, poderão fazê-lo. Eu, sinceramente, sem consentimento dos pais, não aconselho, porque isso pode gerar problemas. Quando estamos a falar de primeiro ciclo, estamos a falar até ao 4º ano, são miúdos que têm 10 anos, não é? Portanto, ainda não têm idade para dar o seu consentimento. Na maior parte das vezes não podem aderir às plataformas de e-mail, porque a maior parte delas seguem o Regulamento Geral de Proteção de Dados e em Portugal é 16 anos, não é? É por essa razão, por exemplo, que no currículo escolar de tecnologias de TIC, de Tecnologias de Informação e Comunicação, as redes sociais só aparecem no 8º ano. Porquê? Porque é a altura em que os miúdos, na altura anterior ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, portanto, no 8º ano tem 13, 14 anos, já podem usar essas ferramentas, não é? Neste momento não podem, não deveriam poder, segundo a lei, o que na minha perspectiva é um erro, porque os estudos indicam, e a Mónica com certeza tem essa percepção. Eu vejo, por exemplo, muitas escolas de primeiro ciclo, em miúdos do 3º e do 4º ano, eu arriscaria, 80% deles já têm smartphones e 80% deles já têm contas
de e-mail, de redes sociais, de Instagram, Facebook e outras coisas assim no género. Portanto, esta lei dos 16 anos, na realidade, o que vem fazer vem pôr mais crianças a mentir relativamente à sua idade para abrirem contas nas redes sociais. Não é? Uhum. Muito bem, temos aqui mais questões. Diz o Luís, quando falamos das preocupações dos pais, é o cyberbullying e o tempo excessivo na net. Uhum. Acredito que pode ser, efetivamente, uma questão. O Luís já agora é meu amigo, faz-me esse favor, e é também coautor comigo deste livro, que eu não sei se conseguem ver, que é Cyberbullying. Puxar um bocadinho mais para a tua frente, Tito. Ok. Agora também foi demais. Eu ainda estou aqui. Espera aí, vamos resolver o problema. Pronto, assim está bom. Agora está bom. Estás com o ecrã todo para ti. Que se chama Cyberbullying, um guia para pais e educadores. E que é exatamente um livro que nós escrevemos, e para além do Luís também contamos com a participação da Sónia Seixas, para ajudar os pais a lidarem com esta realidade, no sentido de procurar prevenir e combater, não é? E até pode ser uma excelente prenda para se dar agora no Natal. Sim, sem dúvida. Sim. Ora, deixa-me só aqui ver, o Luís pôs aqui mais um comentário, vou colocá-lo no ecrã. Muitas vezes nós adultos, como refere a Maria Zisman, utilizamos as novas tecnologias como calmante. Tranquiliza-nos, aparentemente parece-nos que a situação está calma, para além dos maus hábitos que se criam. Também é verdade. É isso, nós usamos muitas vezes a tecnologia como a maceca para nos substituir a nós, pais, que devemos estar a dar atenção aos nossos filhos, não é? Usamos e não temos a noção que quem acaba por os educar são os conteúdos que eles consultam, que poderão ou não ser conteúdos que se enquadram nos valores que nós defendemos. Às tantas podem não se enquadrar, não é? Mas se nós não fizermos esse acompanhamento, deixaremos de ser influenciadores, não é? Porque haverá outros influenciadores que tratarão do assunto e poderão não ser os melhores, não é? Exatamente. Temos aqui mais um comentário do Luís, que tem a ver com a questão do e-mail. A questão da Mónica é bastante importante, até porque nos deve fazer pensar em algumas questões. Para além das que estão a ser referidas pelo Tito, a utilização de um e-mail parte do pressuposto que todos os miúdos têm acesso à internet e ao e-mail, e isso não acontece. É verdade. Nós temos às vezes essa noção errada de que todos têm acesso a estas tecnologias. Isso ainda não é uma realidade, não é? E é algo que é essencial para que se possa ser, digamos, um cidadão digital. É o primeiro passo, não é? Sem acesso não há cidadãos digitais, não é? Portanto, esse é um esforço que há muitas famílias que infelizmente não têm capacidade para poder dispor de ligações à internet em casa, de subscreverem serviços de acesso à internet, de terem computadores, tablets ou smartphones, se bem que cada vez mais os preços destes dispositivos vão baixando e vão se tornando mais acessíveis, mas ainda há quem... Exato. Mas ainda há quem não os tenha. E nesse sentido, muitas vezes a escola, é por isso que a escola a esse nível é importantíssima, é o local na biblioteca, por exemplo, onde algumas crianças têm a possibilidade de ter o contacto com estas ferramentas e com estas tecnologias. Não é? Muito bem. Olá, Marco, muito boa noite. Tito, aqui esta questão que nós estamos a falar da educação e eu acho que devemos falar, para mim é uma questão essencial, que é, muitas das vezes os pais não têm mão, digamos assim, não preparam aquilo que hoje em dia nós já sabemos que é algo inevitável, que é as crianças vão começar a usar as tecnologias, vão começar a usar a internet, vão começar a usar as redes sociais, e vão pelo caminho mais fácil e quero eu acreditar que muitas vezes o pior, que é proíbem.
como se, olha, vou tirar o telemóvel, vais ficar sem ir ao Instagram, como se isso fosse efetivo, como se isso fosse verdade. Aquilo que eu uma ilusão. aquilo que eu... Exatamente. E depois também é aquela sensação, ok, castiguei-os, fiz o meu papel. Exato. Porque durante muito tempo o papel, pá, era castigar. Era assim que se educava, era castigar. Mas olha, há um estudo muito interessante relativamente a isso. Se as pessoas forem alexandrasamuel.com, esta senhora fez um estudo com cerca de 10 mil pais e crianças americanas, onde analisou os estilos parentais e definiu que existem, digamos, em termos digitais, 3 estilos parentais. Os primeiros são aqueles que tu estavas a referir, são os limitadores. E os limitadores são aqueles que colocam todo o tipo de bloqueios e de obstáculos e de proibições relativamente ao que os filhos podem fazer na internet. São aqueles pais que normalmente a maior parte são pais de miúdos digamos, em idade pré-escolar ou de primeiro ciclo, e que procuram fazer com que a adesão desses miúdos à internet seja o mais tardia possível. Depois há um segundo grupo que ela chama os pais capacitadores. E são capacitadores em que sentido? São o oposto dos primeiros, isto é tudo portas abertas, têm acesso a tudo, são extremamente confiantes nos seus filhos, não impõem regras, não impõem limitações e deixam-os aceder a tudo e a mais alguma coisa. E depois existe a terceira categoria, que são os pais mentores. E os pais mentores são aqueles que acompanham os filhos na utilização que os filhos fazem da internet, dialogando com eles, trocando impressões, mostrando como é que se fazem as coisas, são guias ao fim e ao cabo, por isso são os pais mentores. E a situação interessante que ela diz é que os pais mentores normalmente são 30%, dividem-se pelas 3 categorias, ou seja, são pais adolescentes, pais pré-adolescentes e de crianças. E a estratégia dos pais mentores, das 3, é mais eficaz, porque o estudo que ela fez mostra-nos que os filhos dos pais limitadores e dos pais capacitadores são aqueles que são mais propensos a correrem riscos online. Portanto, isso deve-nos fazer refletir sobre que tipo de pais é que nós queremos ser para bem dos nossos filhos. Não? Exatamente. Olha, vou pôr aqui só um bocadinho o inquérito outra vez no ecrã para ver como é que estão as coisas, a ver como param as modas. Então temos aqui um empate técnico, 33%. Por favor, votem mais. A abstenção está exagerada. Eu acho que estão neste momento 8 pessoas online e só temos 3 votos. Votem para expressarem as vossas opiniões, ok? Vamos tirar agora aqui novamente. Temos aqui mais um comentário do Luís. Vamos então colocá-lo aqui no ecrã. Aliás, quando algum miúdo é vítima de cyberbullying, acaba por ser duplamente penalizado. Por um lado, são vítimas online, por outro, nestas situações, alguns pais acabam por proibir a utilização das redes sociais, o que é algo que causa grande impacto nos filhos, visto que para o miúdo não faz sentido vivermos sem estarmos online. Uhum. É verdade. E essa é uma das razões que faz com que muitos miúdos sofram em silêncio, ou seja, não dizem aos pais que estão a ser vítimas, isto quer situações de cyberbullying, quer situações, muitas vezes, de abuso sexual online, portanto, de vítimas de extorsão e de aliciamento sexual, não dizem aos pais porque têm a noção que se disserem, os pais os vão castigar. Portanto, muitas vezes acabam por sofrer em silêncio. E os agressores e os predadores sexuais sabem
que é assim, e aliás há um princípio de engenharia social, que é o princípio da infração. Sabem que se conseguirem levar alguém a cometer uma pequena infração, uma pequena ilegalidade, a probabilidade dessa pessoa ir pedir ajuda ou socorro é substancialmente diminuída. Portanto, essa é uma das razões que nós, mais do que nos preocuparmos em castigar os nossos filhos, a nossa primeira preocupação nesse tipo de situações deve ser a de os ajudar a sair da alhada em que eles se meteram, não é? Então, se calhar, Tito, no seguimento dessa conversa, eu ia lançar um desafio. O primeiro, se calhar fazeres uma espécie de uma timeline daquilo que um pai deve fazer em relação a preparar os filhos a esta realidade, ok? E o segundo desafio é, imagina que já foram algumas destas etapas ultrapassadas, ok? E um dos outros pais, dos capacitadores ou dos como é o primeiro, qual era o limitador? Limitadores. Imagina, neste momento temos alguém que tenha eventualmente um perfil mais capacitador ou limitador e queira entrar no percurso mentor, mas já vai, digamos assim, a meio do processo. Quais são aqueles passos que ele tem que dar, sem que sejam passos milagrosos, que eu quero acreditar que, como em tudo, não há receitas milagrosas. O que é que tu recomendarias que fizessem essas pessoas? Ok. Vamos começar por uma questão, que é, há bocadinho eu ia referi-lo, mas acabei por não o fazer. As pessoas muitas vezes têm a noção que, quando estamos a falar de segurança na internet, que isto é uma questão tecnológica. Por isso procuram uma solução tecnológica, querem um software, um filtro qualquer para instalar e para poderem dormir descansados. E então deixar-lhes esta citação de um especialista em segurança informática, esse sim, que diz: se pensa que a tecnologia pode resolver os seus problemas de segurança, então não compreende os problemas e não compreende as tecnologias. Porque todas as tecnologias têm as suas limitações. E neste caso aqui, sim, não estamos perante problemas tecnológicos, mas estamos perante problemas comportamentais. E relativamente a esses, as tecnologias podem fazer pouco. Podem fazer alguma coisa, mas podem fazer pouco. Relativamente à questão da timeline, eu acho que é extremamente simples. É desde o início. Olha, vamos ver uma curiosidade, Marco. Eu há bocadinho disse que eu fui designer gráfico até ter descoberto a internet. Porque o meu enteado, na altura, tinha 15 anos, isto em 1995, quando eu comprei um modem para fazer de fax lá em casa, para mandar e receber faxes, me disse que eu me podia ligar à internet. E eu disse, opá, Tiago, que momento nostálgico. Vamos lá com calma. Isto aqui é para trabalhar, isto não é cá para joguinhos e não sei o quê. Porque em 1995 essa era a ideia que eu tinha da internet. Mas resolvi ser indulgente, não é? Vi quanto é que aquilo custava, era barato, e pedi e subscrevi um serviço de acesso à internet. E durante uns meses eu usava o modem fax para enviar e receber fax a partir do meu computador, contente da vida, que era o que eu queria, eliminar o papel, e o bom do Tiago usava o modem para aceder à internet. E um dia eu passei, vi o que era aquilo, e disse, Tiago, o que é isso? Isto é a internet. Olha, estás a ver, as palavras estão aqui assim sublinhadas a azul, tu clicas e isto abre-te uma outra página. Isto é espetacular. Olha, queres ver? Olha, vamos aqui ao Yahoo, vamos pesquisar design gráfico, não é? E tal, estás a ver, isto é o que há, os conteúdos que há na internet sobre design gráfico. E olhei para aquilo e disse, como caraças, isto vai-me dar cabo do negócio. E quis aprender como é que aquilo se fazia. Ou seja, na realidade foi um miúdo de 15 anos que me mostrou o que era a internet e que me ensinou e ajudou a dar os primeiros passos para perceber e usar a internet. Esse miúdo
tem hoje 38 anos e foi quem hoje de tarde no ensaio aqui assim me esteve a ajudar a pôr isto a funcionar, porque a minha câmara não dava direito e mais não sei o quê. Ou seja, a timeline é muito simples. É nós perdermos as nossas peneiras e realizarmos que também temos muito a aprender com eles. E assim como nós temos que aprender com eles relativamente ao manejo destas ferramentas, nós também temos muito a ensinar relativamente aos valores segundo os quais queremos que eles sejam educados. Temos muito a ensinar porque temos uma experiência de vida substancialmente maior do que a deles, no sentido de os ajudar a perceber também quais são os riscos. Portanto, desta sinergia de dar as mãos e de usar em conjunto e de ser pai-mentor e deixar também que os filhos sejam em alguns aspectos também nossos mentores, não é? Vejo isso, por exemplo, eu por acaso não sou muito de videojogos, não é? Mas eu, se tiver um filho que gosta muito de videojogos, eu tenho a obrigação de aprender a jogar videojogos. Ou então essa é uma parte da vida dele da qual eu fico excluído, sobre a qual eu não sei falar, porque não percebo rigorosamente patavina. Portanto, tenho que usar minimamente para saber do que é que estou a falar. Relativamente aos pais que são limitadores e capacitadores e querem ser tornar-se mentores, à medida que eles vão crescendo, é cada vez mais difícil realizar isso. É cada vez mais fácil ser um pai mentor a partir do momento em que eles são pequeninos. À medida que eles vão crescendo e que o tempo vai passando, vai sendo cada vez mais difícil nós invertermos essa situação. Até porque, à medida que eles vão crescendo, vão tendo cada vez menos disponibilidade para nos ouvir. E como vão criando esse hábito de não nos terem à perna, não é? De não nos terem a acompanhar, vão ver com suspeita o facto de, epá, isto agora interessa-se muito pelo que eu ando a fazer na internet. Portanto, não é algo que seja normal e eles vão desconfiar. Portanto, quanto mais cedo nós nos tornarmos pais mentores, tanto melhor. E quanto mais tarde procurarmos fazer, mais difícil vai ser. Até porque uma das questões é que neste momento há algumas referências, chamamos assim, alguns influenciadores que não são lá muito boa influência, se pensarmos, por exemplo, em exemplos que vamos vendo pelo YouTube e pelo Instagram, que são aquelas, se calhar aquelas duas redes têm uma capacidade maior de gerar este tipo de figuras, chamemos-lhe assim, porque nem todas, aliás, uma grande parte delas têm propósitos mais positivos e não tão nefastos, chamemos-lhe assim, mas com efeito para alguém que tenha 10, 11, 12, 13, 14 anos e que ainda não tenha esta capacidade de avaliação, de este filtro, chamemos-lhe assim, de dizer isto para mim é bom, é útil, e ok, é isto que eu quero, ou então isto não presta para coisa nenhuma, vou mudar a agulha para o outro lado, e efetivamente nestas idades ainda não se tem muito esta consciência, e até estas abordagens, chamamos assim, mais rebeldes, mais disruptivas, geralmente nestas idades acolhem muitos seguidores, Claro. E é um desafio com os quais... Os pais também podem ter essa noção, apesar de não ser assim, tanto assim, não é? Porque algumas dessas figuras de referência na internet, não é? Esses tais influenciadores, começam já a ter também influência ao nível da televisão. Eu estou-me a recordar, por exemplo, do caso da Kim Kardashian e da família Kardashian, não é? Que é também, primeiro tem um poder de influência brutal em termos da internet. Uma das irmãs Kardashian, não me recordo já qual, fez um post em que criticava o Snapchat e as ações do Snapchat caíram a pique. Portanto, isto é o poder que uma pessoa, um influenciador tem. E a Kim Kardashian dizem
que estava na lista da Time dos maiores influenciadores, 100 maiores influenciadores da internet. E essas são pessoas que também têm programas de family reality shows em canais de televisão. E eu, a esse nível, recordo-me sempre de uma, e às vezes conto esse caso em sessões que faço com pais em escolas, da filha de um grande ator chamado Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne é aquele ator negro que fez o Matrix. Exatamente. A filha dele deu uma entrevista uma vez que dizia que a grande aspiração dela era ter uma leaked sex tape. Portanto, é uma sex tape que vá parar à internet. Né? E quando nós deixamos, digamos, que os nossos filhos sejam educados pelas tecnologias, não é? E pelos conteúdos a que eles podem aceder, esse é um dos riscos que corremos, não é? E isso ela queria isso porquê? Porque a Kim Kardashian ficou famosa por causa de uma sex tape, não é? Portanto, e depois, à pala disso, nos Estados Unidos criou-se um negócio, não é? Das sex tapes que iam parar à internet para ver se as pessoas se tornavam famosas de um momento para o outro, não é? Porque isso traz fama ou trazia fama e fortuna, não é? Portanto, é bom que a gente pense. Eu não tenho nada contra há excelentes influenciadores exatamente. Na internet, felizmente. Eu sou daqueles que acredito que, felizmente, ainda são mais os conteúdos bons e positivos que há na internet do que aqueles que são negativos, não é? Mas nós temos que ajudar os nossos filhos, quando eles são pequeninos, a fazer boas escolhas para que, quando eles forem maiores e autónomos, saibam fazer boas escolhas. Olha, temos aqui mais um comentário do Luís. Obrigado, Luís. Ora, vamos cá. 4 tipos de abordagens parentais, educacionais, regulamentares e tecnológicas são fundamentais. Sem dúvida. Eu costumo dizer, usando essas 4 tipos de abordagens, que nós devemos encarar a segurança na internet como uma cadeira de 4 pernas, em que cada uma dessas pernas corresponde a uma dessas abordagens. As abordagens regulamentares, as abordagens educacionais, as parentais e as tecnológicas. E porquê 4? As tecnológicas, temos que ter 4 porque se nós vimos uma cadeira com 4 pernas, ela é estável, não é? Agora, se lhe tirarmos uma, ela já não fica tão... equilibra-se, mas não é tão fácil manter-se o equilíbrio. Com 2 pernas é muito difícil, e com uma perna só vai dar a geneira pela certa que alguém se vai magoar, não é? Portanto, estas 4 abordagens funcionam um bocado como uma solução redundante. Se alguma coisa falhar, eu tenho uma outra solução. Não fico sem rede, digamos assim, não é? E elas cobrem as 4 áreas que eu acho que são essenciais. Haveria uma 5ª área, que é quando as coisas correm mal, e por isso que nós temos que ter estes 4 tipos de abordagens, porque quando as coisas correm mal, provavelmente vamos ter que recorrer à 5ª abordagem, e a 5ª abordagem é uma abordagem terapêutica, que é aquela que é não para prevenir, mas para remediar os danos que foram causados por não serem adotadas outras. Muito bem, temos aqui a Conchita que está a reclamar que eu não anunciei. Conchita, publiquei... A Conchita, para que tu saibas, é uma senhora, uma menina espanhola que é educadora. E está aqui a reclamar que eu não anunciei, o que não corresponde bem à verdade, porque efetivamente esta transmissão foi agendada ontem. Portanto, temos quase 24 horas de aviso, além de eu ter difundido nas diversas redes sociais. A Conchita é que não está atenta.
Tito, agora ia-te pedir, porque tudo isto é um processo, é uma semente que tu lanças na terra e o teu projeto lança na terra, mas tem que ser cuidada de certa forma, tem que ser cultivada, tens de ter a luz ideal, essas coisas todas, para que germine e se torne uma árvore forte neste aspecto. E eu ia-te perguntar como é que, por exemplo, quais foram, de certa forma, os desafios, aquelas dificuldades que tu foste encontrando ao longo do teu percurso, porque eu quero acreditar que, se calhar, muitas vezes, e às vezes também há esta tendência para, não, isso é uma coisa que se resolve, é como antigamente víamos os desenhos, os bonecos, e afinal nós não tivemos problemas nenhuns. Claro. Mas efetivamente aqui estamos a falar de outra realidade, porquê? Porque nós na televisão não aparecíamos lá, nós não interagíamos com os bonecos, nem os bonecos nos causavam ameaças de certa forma tão grandes. E depois, como é que é feito o follow-up? Ou seja, vocês fazem uma visita a uma escola, por exemplo, a minha pergunta é, os pais também estão lá, ou são só os alunos e os professores? E eu entendo que o pai ou os encarregados de educação neste processo são um elemento imprescindível, fundamental, e como é que é feito o follow-up depois dessas iniciativas? Ou seja, se há hoje faz-se uma, daqui a 6 meses, daqui a um ano faz-se outra, ou como é que é feito este processo? Ok. Vou começar pela uma questão que tu apontaste aí, que é, eu desde o início do projeto optei por focar-me nas pessoas quem acham que aquilo que nós fazemos é importante. Portanto, se as pessoas não acham que é importante, por mim, eu estou bem, porque não vou perder tempo a argumentar com quem acha que não é importante, quer dizer, porque estou a esgotar energias a esse nível. Portanto, foco-me naqueles que acham que isto é uma questão importante. E a esse nível surge às vezes aí uma frase e uns vídeos, não é? Que eu andei de automóvel sem cinto de segurança, não usei capacete, não usei joelheiras, não sei o quê, e estou vivo. Estou cá, exato. Estou cá para contar. E eu às vezes, pois é, mas há alguns que não estão. Não é? E essa é a questão. Nós às vezes iludimos e criamos esta imagem positiva, mas esquecemos de facto. E no caso do cyberbullying, por exemplo, isso é evidente, não é? Tem havido inúmeros casos de jovens que, em consequência das agressões que são vítimas através da internet, não conseguem lidar com elas, sofrem também já de alguns problemas ao nível de saúde mental, nomeadamente ao nível da depressão, e tem havido casos de suicídio. Portanto, esses jovens já não estão cá para contar a história deles. Muitas vezes são os pais desses jovens que criam fundações e organizações que fazem esse tipo de trabalho. Quando nós vamos às escolas, normalmente enviamos ou sugerimos que haja algum trabalho de preparação. Há um enquadramento, normalmente, por exemplo, que pode ser o dia da proteção de dados, que pode ser o dia por uma internet mais segura, pode ser o mês de prevenção e combate ao cyberbullying. Normalmente vamos às escolas integrados em ações de algumas destas datas. Nem sempre vamos para falar com toda a comunidade escolar. Normalmente vamos para falar com alunos, é para o que somos mais solicitados, e para falar com pais e encarregados de educação, e essas sessões normalmente são abertas à comunidade. Mas, infelizmente, vejo que acontece o seguinte: quando as ações são organizadas por associações de pais, os professores normalmente não vão a essas sessões. E quando as sessões são organizadas pelos professores, muitas vezes os pais também não aparecem. Portanto, vejo e sinto muitas vezes que a comunidade escolar não trabalha de uma forma em parceria, não é? E isso desgosta-me um bocado. Depois, para além da sessão presencial, eu vou
este tipo de sessões vou às escolas, ou para, digamos, dar o pontapé de saída para qualquer coisa, ou para encerrar qualquer coisa. Normalmente é sempre numa destas sessões. E noutras circunstâncias também, muitas vezes vou às escolas porque a escola teve um problema numa área qualquer específica e querem que eu vá à escola para falar com os miúdos ou com os pais sobre esse tópico em particular. Quando são ações com jovens, normalmente depois fornece informação que os professores podem trabalhar também com os alunos. Muito bem. Há uma outra tipo de sessões que também vamos fazendo e vai acontecendo cada vez mais. Foi o que eu disse que tinha acontecido com a Mónica Veloso. Tenho ideia que se ela não foi a primeira, terá sido das primeiras sessões que fizemos a esse nível, que são sessões através da internet, normalmente através de uma ligação Skype, em que trabalhamos com uma turma apenas, portanto, de 25 a 30 alunos. Há um trabalho preparatório anterior do professor com os alunos em que cada um deles elabora uma lista de 3 ou 4 perguntas. Depois faz-se um resumo, porque há sempre perguntas que são, digamos, repetidas, não é? E faz, digamos, uma triagem dessas perguntas para cada aluno ficar, digamos, com uma pergunta. Essas perguntas são enviadas, tipo uma semana de antecedência, porque podem exigir que eu faça alguma investigação, porque eu não sei tudo, não é? Há coisas que eu não sei e tenho que ir investigar. E depois a sessão normalmente é um tempo letivo de 45 minutos, em que eu respondo às perguntas que os alunos me colocam. E essas normalmente funcionam bem, porque digamos, é muito focado no interesse dos miúdos. Não é? Muito bem. Bom, também vou deixar o desafio para quem nos está a ver para colocarem perguntas. Por favor, coloquem questões, dúvidas. Eu vou voltar a pôr no ecrã o nosso inquérito para ver como é que está. Já está mais bonitinho. Temos então 14% das pessoas dizem que o tempo possível de utilização de tecnologias, 14% a questão de aliciamento sexual, 29% o cyberbullying, 43% a questão dos dados. Ok, muito bem. Por favor, podem continuar a votar, podem colocar questões, aproveitem que o Tito está aqui e coloquem questões que vos podem ser úteis. Ok. Tito, como é que tu tens sentido os resultados disto? Por exemplo, há aqui algum exemplo que tu possas, de certa forma, pelo menos visualizar de alguém que estava um pouquinho perdido, chamemos-lhe assim, no mundo digital e que de repente começou a ver a luz e te deu esse feedback que as coisas melhoraram, está mais disciplinada a sua presença na net e mais segura? Olha, há um exemplo que eu gosto de contar. Não é, digamos, uma história muito agradável, mas é uma boa lição. E é nesse sentido que eu gosto de a partilhar. Ainda ontem estive aqui na faculdade, aqui no Porto, no ISEP, a falar com alunos da licenciatura de informática e falámos sobre isso. A história e é uma história verídica. Uma miúda de 13 anos, que na altura, isto foi em 2007 ou 2008, ainda não se usava assim tanto o Facebook, a rede social da altura era o Wi-Fi. E que conhece um rapaz de 16 anos com quem começa a falar e começam, ao fim e ao cabo, a namoriscar através da internet, e ele pede-lhe para ela lhe enviar umas fotos dela nua, e ela comete a imprudência de lhe ceder essas fotos. Não é? Portanto, manda-lhe nudes. Não é? A partir do momento que o rapaz tem essas fotos, começa a chantageá-la para ela fornecer fotos mais expostas. E porque se ela não ceder fotos
fotos mais exposta, que ele vai divulgar essas fotografias pela rede de amigos do Wi-Fi. E ela resolve cometer a segunda imprudência, que é de lhe fornecer fotografias ainda mais expostas, cedendo à chantagem. E como os chantagistas normalmente vão aumentando, não é, o grau de exigência, neste caso isso também aconteceu, e ela começou a ser chantageada para se encontrar presencialmente com esse fulano. E aí ela ficou receosa e amedrontada e resolveu falar com um amigo na escola que, qual cavaleiro andante, lhe disse: pá, eu vou contigo, não é? Pá, não tenhas medo e tal. Felizmente falou com um outro amigo também, que lhe disse que também ia, mas mais prudentemente lhe disse: pá, eu vou, mas que é assim, tu primeiro tu tens que falar com a tua mãe. Por menor, portanto a miúda era filha de pais divorciados, vivia com a mãe, portanto, e ela diz: falar com a minha mãe, mas é maluca, a minha mãe vai-me, mata-me, quer dizer, berras, eu disse: ok, tua mãe vai berrar, vai gesticular, vai-se mandar ao ar ou não sei o quê, mas ao fim de uma hora vai ter que pôr os pezinhos no chão e vai ter que perceber que vai ter que te ajudar. E assim foi. Um dia à noite, um domingo, ainda para mais com pessoas, visitas em casa para jantar, a filha resolve então contar à mãe o que é que se estava a passar. Claro que o jantar acabou logo ali, e esta jovem é amiga de uma irmã minha, e sabe que eu trabalho nesta área. Portanto, um domingo à noite eu recebi um telefonema desta mãe a pedir-me ajuda, o que é que podia fazer. A verdade é que eu, vivendo no Porto e eles em Lisboa, era difícil ajudá-la, mas encaminhei e dei-lhe contactos na Polícia Judiciária, e ela, na segunda-feira de manhã, dirigiu-se à Polícia Judiciária com os telemóveis, computadores, para ter como elementos de prova, para poder apresentar o caso, e a Polícia Judiciária propôs-lhe que a filha servisse de isco numa operação policial, ao que a mãe concordou. Portanto, a rapariga seguiu as instruções que ia recebendo por SMS, apanhou o comboio no Cais de Sodré, saiu em Oeiras, sempre acompanhada à distância por agentes da PJ, e a verdade é que quando o fulano se aproximou da rapariga, os agentes da PJ detiveram, ela nem sequer o chegou a ver. O fulano é detido e no carro encontram-lhe uma pen com várias pastas, com fotos também de outras raparigas, que a Polícia Judiciária só conseguiu identificar uma delas. Era uma jovem que vivia em Lagos. Já agora, este rapaz não tinha 16 anos, era um militar da Marinha reformado de 51, e que vivia no Seixal e que tinha ido a Lagos abusar sexualmente, de forma presencial, da rapariga que tinha também chantageado. Conta esta história porquê? Porque, felizmente, apesar de ter cometido um erro e de ter feito uma asneira, esta jovem foi bem aconselhada e falou com a mãe. Não tivesse falado com a mãe, muito provavelmente ter-lhe acontecido a mesma coisa que aconteceu à rapariga do Lago. Teria sido vítima de um abuso sexual presencial. Portanto, é essencial que os pais mantenham as linhas de comunicação abertas com os filhos, para que, mesmo que eles cometam uma imprudência, uma asneira, uma calinada, como a que esta miúda cometeu, tenham a presença de espírito de não, a prioridade não é castigar, mas a prioridade é ajudar os filhos a saírem da enrascada em que se meteram. E ter a noção de que, como eu disse há bocadinho, os predadores sexuais, mas também alguns agressores na área do bullying, sabem que, se levarem as pessoas a cometer uma pequena infração, e essa pequena infração pode ser fazer qualquer coisa que os pais nos dizem que não devemos fazer, falar com estranhos na internet, por exemplo, não é? A probabilidade das pessoas denunciarem o caso ou de pedirem ajuda
é substancialmente menor e eles tiram partido muitas vezes desse tipo de situação. Então, aquilo que eu acho que é importante emanar deste episódio é efetivamente aquilo que tu falaste. São duas coisas, no fundo. Conseguir manter a via aberta para o diálogo e perceber que outros valores se levantam num momento desse mais importantes do que o famoso raspaneta ou ralhete. Sem dúvida. Mas é preciso... Marco, na altura, os meus filhos, o meu filho mais novo, na altura teria 13 anos. E eu usei esta história e contei-lhe a história e disse, porque sei que aos 13 anos têm as hormonas todos aos saltos, porque eu também já tive 13 anos, não é? Portanto, sei como é que as coisas funcionam e sei que não é só as raparigas, os rapazes também podem ser apanhados neste tipo de situações, que julgam que estão a falar com uma beldade qualquer numa localidade e na realidade essa beldade pode ser perfeitamente um homem até, né? Que se faz passar por uma mulher, já um caso que me passou pelas mãos assim. Portanto, e falei com os meus filhos e disse, as neiras todos nós podemos fazer. Agora, o importante é se tu te meteres numa alhada, isto seja na internet ou fora da internet, e precisares de ajuda, diz-me, porque a minha obrigação como pai é, primeiro, procurar ajudar-te a sair dessa enrascada em que te meteste. E sempre tu te aperceberes que a minha preocupação é em censurar-te, berrar-te, castigar ou não sei o que, dizer, olha, pai, lembra-te, foste tu que me disseste, não é? Para que se eu me metesse numa enrascada, me pedisse ajuda. Portanto, não me venhas agora estar aqui, isso tratamos depois. Vamos tratar primeiro de eu sair desta enrascada em que estou metido, não é? Portanto, é importante, sem dúvida. Não é? Exatamente. E agora eu ia-te pedir, Tito, se é possível, eu acho que é uma informação importante para quem estiver do outro lado, se há aqui alguns sinais de alerta, chamemos-de assim, de alguém estar a ser vítima de algum destes cenários, cyberbullying, deste tipo de chantagens e etc. Os sinais podem ser, e nós no livro sobre cyberbullying dizemos isso, os sinais não são específicos, não é? Mas sempre que nós assistirmos uma mudança comportamental nos nossos filhos, isso deve-nos servir de um sinal de alerta. Há qualquer coisa ali que não está bem. Por exemplo, se os nossos filhos começarem a procurar ver coisas na internet de uma forma obsessiva, no telemóvel, por exemplo, no smartphone, estão sempre a verificar se qualquer coisa. Ou o oposto, não é? Antes viam e agora praticamente não se ligam à internet. Há uma mudança comportamental, portanto isso deve-nos servir de alerta. Deve-nos servir de alerta para nós procurarmos apurar qual é a causa dessa mudança comportamental. Se houver perturbações de sono, perturbações no domínio alimentar, ou falta de apetite, ou um apetite desmesurado. Muitas vezes são contraditórios, são opostos, mas são sinais de que há qualquer coisa que não está bem. Irascibilidade, ou, por exemplo, começarem a terem comentários depreciativos relativamente a si próprios, do género, só me saem duques, ninguém me presta atenção, e coisas assim nesse género, não presto para nada, coisas assim. Ninguém gosta de mim. Exatamente, não é? Isso ninguém gosta de ti. Porquê? Devemos pegar e puxar por esse tipo de informação. Hoje, curiosamente, publiquei nós às vezes deixamos cair pela rotina, não é? E a rotina é sempre má, porque torna as coisas automáticas e não nos faz pensar. Eu hoje no meu perfil no Facebook partilhei um artigo interessante que é 15 perguntas alternativas para fazer ao seu filho para perguntar, então a escola correu bem? Que é aquela pergunta que normalmente é respondida com correu. Está lá. Está lá. E a conversa morreu ali, não é? Portanto, nós temos que ser mais criativos também. E esse artigo que eu partilhei no meu perfil pessoal no Facebook faz isso. Ou seja, procura-nos escarafunchar um bocadinho, procurar ir um bocadinho mais ao fundo, procurar que a resposta do lado de lá não seja uma resposta monossilábica, não é?
E às vezes, Tito, não tem necessariamente que nós não temos que estar necessariamente à espera do sinal para ter este tipo de abordagens. Aliás, eu acho que se calhar se nós cultivarmos este tipo de abordagens desde o início, por um lado podemos evitar muitos problemas aos nossos herdeiros, digamos assim, mas por outro, detectá-los numa fase mais precoce, digamos assim, e não deixar a coisa desenrolar-se tanto. Sem dúvida. Eu tive uma história engraçada com o meu filho mais novo também, que há uns anos atrás ele frequentava uma escola de música e ao sábado de manhã eu ia levá-lo à escola de música, esperava que ele tivesse a lição no café em frente, né? Quando ele acabava a aula, ia ter comigo ao café e voltávamos para casa. Acontece que um dia o meu carro avariou e tivemos de ir de autocarro. Fomos de autocarro, a rotina foi exatamente a mesma, só que estava um dia radioso de sol e à vinda virei para ele e disse: Afonso, opá, e se a gente agora, em vez de ir de autocarro para casa, fôssemos caminhando aqui assim, porque em Matosinhos até à foz do Rio Douro é sempre ao longo do mar, não é? Opá, íamos andando por aqui assim até casa. E disse: ei, pai, até casa? Opá, se nos fartarmos, fazemos sinal e apanhamos o autocarro, não é? Vamos enquanto nos apetecer. Ok. E aquilo é uma caminhada, demorámos para aí 2 horas, não é? E ao longo do caminho fomos conversando. Às vezes também não dizíamos nada, outras vezes conversávamos. E a certa altura chegámos a um sítio que as pessoas que vivem no Porto e ali assim na Foz vão conhecer, na Avenida Brasil, há uma pizzaria mesmo no passeio, um edifício no passeio, junto ao mar, e diz-me ele assim: estás a ver, pai, aqui assim, à quarta-feira, quando a mãe me dá dinheiro para eu almoçar na escola, eu e os meus amigos vimos aqui e vimos aqui assim comprar umas fatias de pizza e depois vamos almoçar ali assim para as rochas. As rochas que é já no mar. E que são conhecidos situações de quando há mar alterado, já não é nem um nem dois, que é levado pelas ondas. Só lá, Afonso, vamos combinar aqui uma coisa, tu não digas nada à tua mãe, porque se tu dizes alguma coisa à tua mãe nunca mais te dá dinheiro às quartas-feiras para tu vires comer umas fatias de pizza. E expliquei-lhe, porque aquilo é perigosíssimo, às vezes o mar altera-se e já não é nem um nem dois que são levados e portanto, é um risco, não é? E eu olhei e depois pensei assim, de facto, nós pais não temos, digamos assim, um espaço de 2 horas em que estejamos sozinhos com os nossos filhos, em que permite-nos descobrir esse tipo de situações. Porquê? Porque temos tempo para falar, para trocar impressões, para conviver. Portanto, se não têm esse tempo, se não têm uma atividade que desenvolvem com os filhos, procurem arranjá-la, porque esse tempo é essencial, ajuda-vos é um bocado como o tempo que eu referia da refeição, ajuda-nos a estabelecer o diálogo e muitas vezes a perceber coisas que de outra forma nos passariam completamente ao lado. Exatamente, parece-me certo. Vamos só aqui agora para ver como é que está o nosso inquérito. Vamos cá ver. Ora bem, temos aqui 33% estão na questão da tecnologia, aliciamento 11%, 22% cyberbullying e 33% na questão da proteção dos dados. É curioso, porque a questão dos dados pessoais era uma questão que há 5 anos atrás não era uma preocupação. E, sobretudo, nestes últimos anos, com a proliferação e a disseminação do Facebook, em que as pessoas põem as suas vidas online, e o curioso é que muitas vezes são os próprios pais a fazê-lo. E começam-no a fazer, muitas vezes o bebê ainda não nasceu. Muitas vezes a pegada digital dos nossos filhos começa a ser feita através das ecografias que são publicadas no Facebook. E isso traz toda uma série de problemas.
nomeadamente também associada à publicação de fotografias, e com as tecnologias de reconhecimento facial e tudo mais, na realidade, vamos imaginar uma criança que os pais começam a publicar fotografias dela no Facebook em 2004, digamos assim, portanto há 14 anos, essa criança já tem 14 anos de historial na internet, apesar de só ter 18 anos de idade, não é? E às tantas até têm mais, porque, como dizia, portanto, começou com as ecografias, e os pais muitas vezes são eles próprios os primeiros. É um fenómeno que é conhecido, que se chama sharenting, não é? Que é a partilha excessiva de conteúdos relacionados com os filhos na internet, e que os pode colocar em risco, não é? E era uma coisa que eu comecei a alertar em 2007 ou 2008, quando começaram a proliferar os blogs sobre a parentalidade, não é? Em que muitos pais tinham autênticos historiais dos filhos em blogs. E às vezes, Tito, se me permite, se calhar, ok, esse é efetivamente um fenómeno, e que é, digamos assim, mais evidente, chamemos-lhe assim. Mas eu quero acreditar que, por exemplo, aqueles pais também ou têm estão constantemente a publicar sobre nada. Hoje dá-me aqui o dedo grande do pé, agora estou aqui com uma cólica, depois... A questão do exemplo também é muito importante, e se eu vejo o meu pai não será o caso, mas se uma criança vê que o pai está, ou a mãe estão constantemente a publicar coisas sem sentido a toda a hora, também é um exemplo, e nós temos que pensar nesta questão do exemplo, que sabemos qual é o poder que o exemplo tem na educação. Esta questão também é muito importante pensarmos nela. Importantíssimo. Há um vídeo extremamente interessante, se procurarem no YouTube, Children See, Children Do, que ilustra exatamente isso. Os nossos filhos copiam os nossos comportamentos, não é? Sejam eles positivos ou negativos. Portanto, a questão não é como se diz, não é olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Não, os nossos filhos vão olhar para o que nós fazemos, e é isso que vão replicar. Seja positivo ou seja negativo. Portanto, nós queremos ser bons modelos para os nossos filhos, temos que ter essa noção, não é? Não é, muitas vezes, os casos de filhos de agressores são também eles agressores, porque tiveram esse exemplo dos pais, viam. Muitas vezes acontece também esse ciclo no bullying, não é? As vítimas transformam-se muitas vezes também em agressores. Porquê? Porque viram que resolver o problema à chapada às vezes resolve situações. E eles copiam esses modelos ao fim e ao cabo. Temos aqui um comentário do Rafael. Olá, Rafael, boa noite, obrigado por estares aí. Tenho a ver. Obrigado, Rafael, boa noite. Ele está a falar do tempo de conversa que tu tiveste com o teu filho. Esse tempo é fundamental. O meu mais velho tem 13 anos e esse tempo é todos os fins de semana na viagem para o jogo de futebol dele. É o seu foco para o jogo. É assim, se nós tivermos então consciência disso, não é? Arranjamos esses tempos, não é? Que é quando o levamos ao futebol. No meu caso foi levar à música, que era uma atividade extra curricular também, não é? Só que de carro a gente faz um trajeto, são em 15 minutos, que não dá para nada. A pé, um percurso de 15 minutos de carro transforma-se num percurso de 2 horas a pé. Portanto, temos que arranjar, e às vezes pode ser, sei lá, termos atividades que fazemos com os nossos filhos. Sei lá, se eu gosto de pescar, por exemplo, posso também trazer o meu filho à pesca, vamos os dois pescar, e temos ali os dois esse momento em que estamos a usufruir um do outro ao fim e ao cabo, não é? A partilhar esse momento a sós. E são momentos verdadeiramente, ao que os ingleses ou os americanos chamam o tempo de qualidade, não é?
Exatamente. Tito, o tempo já se está a esgotar. Eu se calhar ia-te Exatamente. pedir que tu fizesses aqui um apanhado, digamos assim, 5 boas práticas que um pai deve ter, por exemplo, para sensibilizar e educar um filho para uma presença segura na internet. O primeiro é acompanhar, portanto, é procurarem ser aquilo que eu dizia, os pais mentores, não é? Ter a noção que, segundo ter a noção que, por mais que nós nos esforcemos, os nossos filhos são seres autónomos, não é? Portanto, poderão muitas vezes não fazer as melhores escolhas. E quando surgirem problemas em resultado das más escolhas que eles podem fazer na internet, dar-nos a garantia que nós estamos lá para ajudar e não para castigar, ou ajudar a sair daquela ensardelhada em que eles se meteram. O terceiro é sempre que vejam algo que os perturbe, que os incomode na internet, vejam, leiam ou ouçam, não é? Procurem um adulto, seja o pai, seja a mãe, seja um irmão mais velho, seja um professor, para poderem explicar o porquê, o que é que aquilo incomoda, não é? Se aquilo é algo que deve ser visto, ou ouvido ou não. Estas são, digamos, 3 recomendações que eu normalmente faço, sendo que são as mais importantes, acho eu, que é acompanharmos os nossos filhos, estarmos sempre disponíveis para os ouvir caso eles se metam em sarilhos, e se eles se meterem em sarilhos, procurar ouvirem algo que os incomode na internet, procurarem alguém que os possa ajudar, não é? Uhum. Já agora ia-te pedir, eu já tinha esta pergunta na cabeça, mas entanto passou-me, se tu recomendarias alguma entidade, algum organismo, ou vários, digamos assim, que possam ajudar, além de ti, como é evidente, que possam ajudar numa situação quer de prevenção, quer de preparar, ou então depois já num papel de resolução, digamos assim, se tu Uhum. recomendarias alguma entidade, alguma instituição para Há resolver o várias. problema. Há várias. Por exemplo, o Instituto de Apoio à Criança tem a linha SOS Criança, que tem chamada um número de, se forem ao site é iacriança.pt. E o SOS Criança tem uma equipa especializada, uma linha de atendimento telefónico, anónima, onde as próprias crianças podem ligar caso tenham algum problema. Os pais podem ligar também caso os seus filhos estejam a passar por algum problema. E têm técnicos especializados do lado de lá para os ajudar, quer a nível de acompanhamento psicológico, quer a nível legal e outras questões. Eu faço parte do Conselho de Acompanhamento do projeto do consórcio Internet Segura, que integra 2 linhas telefónicas. Uma que também tem presença online, que é uma linha de denúncia de conteúdos ilegais na internet. Portanto, podemos usar o site que é o Linha Alerta. Se pesquisarem na internet linhaalerta.internetsegura.pt, vão parar à linha de denúncia. E a outra é uma linha de apoio para dificuldades que as pessoas tenham em lidar com algumas destas ferramentas e algumas das situações potencialmente geradas por estas ferramentas. A linha ajuda, podem obter também ajuda, e o endereço também é acessível a partir do site internetsegura.pt. Depois há situações que podem de facto ser situações que envolvam crime, e envolvendo o crime, normalmente recomendo que procurem as autoridades policiais, seja a polícia judiciária,
sobretudo nas capitais de distrito, ou a PSP e a GNR. Há ainda outras entidades a que também podem recorrer, uma vez que muitas destas questões implicam, portanto, que o facto da criança estar em risco, não é? E se a criança estiver em risco, também podem pedir ajuda às CPCJs e, em princípio, quase todos os municípios portugueses têm uma comissão de proteção de crianças e jovens, a quem também podemos pedir apoio e auxílio. Há ainda mais outras duas entidades, por exemplo, para situações no domínio de conflitos de consumo. Eu vou dar um exemplo, situações, por exemplo, de compras, fraudes através de compras na internet. Podemos recorrer ao Instituto do Consumidor. A Associação de Apoio à Vítima, a APAV, também tem linhas de apoio para diversas questões nesta área da vitimização. E a DECO, se bem que a DECO seja uma organização que só apoia os seus associados, portanto é necessário ser sócio para obter apoio, também fornece algum aconselhamento nesta área. Muito bem. Não sei se desse lado alguém quer mais colocar uma questão. Dou-vos 2 ou 3 minutinhos para deixar aqui umas questões finais. Se não tiverem questões, se não tiverem dúvidas, se não tiverem comentários, podem deixarem os likes, também a gente agradece, porem os coraçõezinhos, ok, de agradecimento ao Tito. Enquanto isso eu vou mostrar o resultado final da votação. Senhora. Aí está. Então temos o tempo de utilização com 33%, o aliciamento sexual 11%, vítimas de cyberbullying 22% e a questão dos dados 33%. Temos aqui um empate técnico entre o tempo de utilização da tecnologia e a questão dos dados. Ok, agradecemos as vossas votações. Pronto, não sei se mais alguém... Aos dados, a entidade reguladora é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, se formos vítima da utilização abusiva dos nossos dados pessoais, podemos apresentar uma queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Relativamente à utilização excessiva, normalmente já são situações no domínio clínico e começa a haver alguns serviços do Serviço Nacional de Saúde que começam a trabalhar estas temáticas. Sei que há um núcleo no Hospital de Santa Maria em Lisboa, de forma descentralizada no resto do país é capaz de ser difícil. Haverá alguns grupos normalmente também associados às dependências. Muito bem. Tito, agradeço-te imenso este bocadinho, uma hora e meia, foi um gosto e um prazer ter-te cá, a partilhar este conteúdo que me parece extremamente interessante e extremamente importante. Já agora posso também pedir que digas às pessoas como é que te podem encontrar nos meios digitais, para que te possam acompanhar. Eu tenho a página do Projeto Miúdos Seguros na Net no Facebook, é facebook.com/miudossegurosna.net. Tenho o meu perfil pessoal também no Facebook, que é facebook.com/Tito de Moraes. Também tenho presença no Twitter, T Moraes, é o meu nick handle. Instagram tenho, mas não publico lá nada, não sou muito de fotografias, não sou muito fotogénico, não é? E no YouTube, se forem youtube.com/, não tenho certeza se tem user ou não, tmorais1, é onde eu normalmente publico de vídeos de intervenções minhas em programas televisivos e isso. Perfeito. Olha, agradeço-te imenso mais uma vez. Agradeço também imenso a quem nos acompanhou ao longo desta hora e meia. É um jogo de futebol. Felizmente sem candeladas hoje. Agradeço-te imenso. Então, já agora, quem depois estiver a ver esta gravação e entender que conhece alguém que possa ter interesse neste conteúdo, por favor, identifiquem nos comentários, partilhem esse vídeo por mensagem, por SMS, por WhatsApp, mas
parece-me a mim que é interessante que façam chegar este conteúdo ao maior número de pessoas que possa ter interesse, e acredito que podem ser muitos. Obrigado, Rafael, um abraço. Também já agora, quem quiser pode subscrever os vídeos em direto para depois não me acusarem de não divulgar os vídeos, de não anunciar. Subscrevam, tenham aí um botãozinho algures para subscrever, e assim sempre que eu for para o ar, sempre que eu agendar um direto, vocês vão receber uma notificação. Mas para precaver situações, já na próxima quinta-feira, às 10 da noite, vamos ter aqui um especialista em marketing, um americano, Neil Schaefer, que nos vai falar precisamente naquilo que é o marketing de influenciadores, mas numa perspectiva saudável, digamos assim, sem aquele lado mais negro de um influenciador que nos leva, ou leva alguém que nós conhecemos a fazer coisas não tão próprias, digamos assim. Então agradeço imenso o tempo que estiveram connosco. Volto a agradecer ao Tito esta hora e meia, este momento de conhecimento que foi delicioso. E fiquem connosco. Já agora também, se quiserem deixar nos comentários alguma sugestão de um tema que queiram ver aqui abordado, estejam à vontade para o fazer, ou então de algum profissional que queiram que eu eventualmente convide para estar connosco, ok? Desejo-vos então uma excelente noite. Estamos em contacto até, quanto mais não seja, até quinta-feira. Até breve, boa noite. Até breve. Ora, a ver se encontro aqui o botãozinho para desligar.